Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar início ao estudo das estruturas de controle de fluxo. Mais especificamente vamos começar pela instrução condicional. Tanto a instrução condicional simples quanto a composta serão tema da nossa videoaula de hoje. Até o momento todos os nossos scripts em PHP eram executados da primeira até a última instrução. Agora nós vamos ver que é possível determinar um certo trecho do script que pode ou não vir a ser executado. Para isso, então, a gente vai utilizar a instrução condicional, começando pela sintaxe da mesma. Então temos ali a palavra reservada if. O que é uma palavra reservada? É um identificador que tem um significado específico para o interpretador do script ou do nosso programa, né? Então temos ali palavra reservada if, entre parênteses teremos uma expressão lógica. Uma expressão lógica, ao ser avaliada, pode resultar em verdadeiro ou falso. Se a expressão lógica resultar em verdadeiro, nós temos ali uma chave que vai abrir, né, o bloco de instruções contidas neste if. E aí, nesse caso, temos uma instrução e ocorre o fechamento do bloco. Então, se a expressão lógica for verdadeira, essa instrução 1 vai ser executada. Caso a avaliação da expressão lógica resulte em falso, a instrução 1 não é executada. Quando temos apenas uma única instrução em um bloco, podemos ou não usar as chaves. É opcional. Muitos autores recomendam sempre a utilização das chaves para evitar problemas futuros e também para facilitar a legibilidade do código, ou seja, facilitar com que outras pessoas possam compreender melhor o script que você gerou. Agora, se você tiver mais de uma instrução no bloco contido no if, há a obrigatoriedade de se utilizar as chaves sintáticas, né? Mais especificamente, né, você abre e fecha as chaves para delimitar o bloco que estará contido no seu if. Então, só retomando, chego no if, vou avaliar a expressão lógica. Se a avaliação da mesma resultar em verdadeiro, o bloco de instruções, né, pode conter uma ou mais instruções, vai ser executado. Caso a avaliação seja falsa, aí a execução vai seguir após o bloco, então não vai ocorrer a execução das instruções contidas no if. Temos aqui um outro exemplo, né? Então tem um trecho de código ali que é sempre executado. Chega em um dado momento, eu posso fazer a escolha por executar o trecho A ou o trecho B de código, né? E na sequência volto ao trecho comum. Como que eu vou fazer isso? Então temos aqui, né, a nossa instrução condicional, if, e aí vamos ter o acréscimo do else. Vamos tornar a instrução condicional composta. Então como vai funcionar neste caso? Então chego no if, vou avaliar a expressão lógica. Se esta for verdadeira, executo as instruções contidas no bloco que eu tenho no if aqui. Se a avaliação da expressão lógica for falso, vou executar o bloco de instruções que eu tenho no meu else. De forma análoga ao que foi mencionado anteriormente, se tanto no bloco do if quanto no do else eu tenho apenas uma instrução, eu posso não utilizar as chaves. Porém, se eu tiver mais de uma instrução, há a obrigatoriedade de utilização das chaves. Vamos agora ver um exemplo de um script em PHP que se utiliza da instrução condicional. Mais especificamente, esse nosso script vai agir da seguinte forma: vai ocorrer a solicitação para que o usuário forneça 4 notas de um determinado aluno. Essas 4 notas vão determinar a média do aluno. Então vai ser uma média aritmética entre essas 4 notas e com base nessas 4 notas vai ser determinado se o aluno obteve ou não a reprovação, considerando que as notas vão variar de 0 a 10 e para obter a aprovação o aluno vai ter que ter uma nota maior ou igual a 7. Então, como de costume, começamos o nosso script em PHP pela tag menor interrogação PHP. Temos agora um comentário de final de linha dizendo, né, pedindo as notas ao usuário. Então vamos utilizar a função echo, que apresenta uma string na saída padrão, no caso da tela. Então tem o barra invertida n ali, né, no início da string, determinando uma mudança de linha, depois o que vai ser apresentado, entre com a primeira nota do aluno. Vamos utilizar agora, né, o operador de atribuição. Então, este funciona de que forma? Vai ocorrer a avaliação, né, do que tem ao lado direito do operador de atribuição, vai se determinar um valor, esse valor vai ser atribuído para a variável que tem o seu identificador do lado esquerdo do operador de atribuição. Então, só para nos recordarmos, né, o cifrão ali indica que o que segue é o identificador de uma variável. Aqui temos a utilização da função fgetS, vista anteriormente, né? Então a função fgetS vai ler uma string, stdin determina que essa string vai ser lida
através do teclado, né, o periférico de entrada padrão. A string lida vai ser retornada, né, pela função fgetS, e aqui estamos vendo um cast, um modelador. Então vai ocorrer uma conversão da string fornecida por fgetS para um valor em ponto flutuante, do tipo float. Então a variável N1 vai ser declarada dinamicamente do tipo float e vai armazenar o valor correspondente à string retornada por fgetS, que foi lida através do teclado e transformada em valor em ponto flutuante. Na sequência, agora temos de forma análoga, né, a utilização do echo, só que agora para solicitar ao usuário a segunda nota do aluno. A leitura também de forma análoga ao que foi feito antes, né, utilizando a função fgetS para ler uma string através do teclado. Essa string vai ser convertida para um valor em ponto flutuante e esse valor vai ser armazenado na variável declarada dinamicamente N2, que será do tipo float. Na sequência agora, temos novamente a utilização do echo para a solicitação da terceira nota do aluno. Esta é lida, né, de forma análoga ao que foi feito anteriormente e o valor lido vai ser armazenado em N3. Na sequência, a solicitação da quarta nota do aluno e, como vimos anteriormente, a utilização da função fgetS para ler uma string fornecida pelo usuário através do teclado, convertendo essa string para um valor em ponto flutuante, e esse valor vai ser atribuído para a variável N4, que está sendo declarada dinamicamente e será do tipo float. Posse dessas quatro notas do aluno, eu vou calcular a média. Então temos ali a utilização novamente do operador de atribuição. Aqui temos a expressão que vai determinar o valor da média do aluno. Então vai ocorrer a consulta das quatro notas fornecidas anteriormente, a soma desses quatro valores, né, por conta da utilização dos parênteses. Após a obtenção da soma desses quatro valores, ocorrerá a divisão do valor obtido por 4, calculando assim a média aritmética do aluno, que vai ser atribuída para a variável média. Variável essa que vai ser declarada dinamicamente será de um tipo compatível com a operação, ou seja, do tipo float. De posse da média, então, eu vou agora verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então temos mais um comentário aqui de final de linha, né? Utilização do barra barra. Na sequência, então, temos a utilização da instrução condicional. Então temos o if ali. Lembrando da sintaxe, palavra reservada if, entre parênteses eu tenho uma expressão lógica. No caso, a expressão lógica é média maior ou igual a 7. Então, se o valor da variável média for maior ou igual a 7, a avaliação da expressão lógica vai ser verdadeira. E aí eu tenho ali a abertura do bloco, que vai estar contido no if e será executado caso a avaliação da expressão lógica resulte em verdadeiro. Então, caso ocorra a entrada no if, vai ser executada a função echo, que vai, né, ocorrer uma mudança de linha e vai apresentar na saída padrão a mensagem aluno aprovado. Na sequência, temos ali o fechamento do bloco do if e o meu else, né, e a abertura do bloco do else. Então, se porventura a avaliação dessa expressão lógica resultar em falso, o bloco que será executado é o que está contido no else, então que segue essa abertura de chaves que eu estou indicando ali com o cursor do mouse. Então vai ser executado a echo, apresentando na saída padrão a mensagem aluno reprovado. Tenho agora o fechamento do bloco do else e a tag que fecha o meu script em PHP, interrogação maior. Aqui eu vou abrir um parênteses no nosso estudo da estrutura de controle de fluxo para retomar o que foi visto lá quando nós estávamos estudando a declaração de variáveis em PHP. Como nós vimos naquela oportunidade, PHP é uma linguagem que não é fortemente tipada, ela tem uma tipagem fraca. Mais especificamente, o tipo de uma variável é determinado no momento em que esta é utilizada. Então, inclusive, eu posso declarar uma variável inicialmente como sendo inteira e, durante a sua utilização no decorrer do script, por uma atribuição de um valor string para essa variável, ela vai passar a ser do tipo string. Então, vamos dar uma olhada aqui no script PHP que vai nos permitir a determinação em tempo de execução, ou seja, em um dado momento do script, de qual é o tipo de uma variável. Para isso, a gente vai utilizar a instrução condicional e a função is underline asterisco. Pode ser is int, is float e assim por diante. Então vamos dar uma olhada no script que tudo que eu estou falando vai ficar mais claro. Temos ali o início do script, né, com a tag menor interrogação PHP. Depois temos aqui, ó, a declaração da variável valor e a atribuição do valor inicial para a mesma. Vou comentar melhor essa linha mais a seguir. Depois temos a utilização da instrução condicional ali, if. E lembrando da sintaxe, palavra reservada if, entre parênteses eu tenho a expressão lógica. No caso, a expressão lógica aqui será o retorno da função isInt, recebendo valor. Então, se a variável valor for do tipo int, a função vai retornar true e vai ocorrer a entrada, né, no bloco
da função if, e por sua vez a execução de echo, que vai apresentar a mensagem na saída padrão, é o inteiro, e vai ocorrer a mudança de linha. Se por sua vez a avaliação dessa expressão lógica for falsa, ou seja, o retorno de isInt for falso, aí vamos vir aqui para else if. Aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre essa palavra reservada. Então, quando dentro de um else a primeira instrução vai ser um if, aí eu posso fazer a concatenação dessas duas palavras reservadas e ter a palavra else if, certo? Então vai ocorrer a avaliação dessa expressão lógica para ver se este bloco vai ser executado, delimitado por essa chave e essa. Se por sua vez a avaliação dessa expressão lógica for falsa, ou seja, o retorno da função isFloat com a variável valor for falsa, se a variável valor não for do tipo float, aí não vai ocorrer a execução desse echo e eu vou vir para esse outro else if. E aí, por sua vez, vai ocorrer a avaliação dessa expressão lógica, que é o retorno da função isString, recebendo como parâmetro a variável valor. Então, se a variável valor for do tipo string, o retorno de isString será true, e aí ocorrerá a execução desse echo aqui, tá certo? Que vai apresentar na saída padrão a mensagem, é uma string. Aqui eu tenho o fechamento desse bloco e, por fim, a tag que fecha o meu script em PHP. Bom, efetivamente, o que vai acontecer com a interpretação deste script? O que nós percebemos nessa primeira linha aqui, né, do script? Nós temos o operador de atribuição, que vai atribuir um valor float para a variável valor que vai ser declarada dinamicamente. O que significa isso? Que a variável valor vai ser do tipo float. Então, efetivamente, quando ocorrer aqui a chegada no primeiro if, a função isInt vai receber valor. O valor é do tipo float, então o retorno da função vai ser false e não vai ocorrer a execução desse primeiro echo. Por sua vez, vai ocorrer a avaliação agora da função, ou melhor, da instrução condicional composta, né? Eu tenho ali o meu else if, e essa expressão lógica vai ser avaliada. Então a função isFloat vai receber agora valor. Como nós vimos, a variável valor foi declarada dinamicamente aqui como sendo do tipo float, porque recebeu um valor float. Então o retorno de isFloat, recebendo como parâmetro a variável valor, será true. Então vai ocorrer a entrada para a execução do bloco desse else if. E aí, no caso, ocorrerá a execução desse echo, que por sua vez apresentará na saída padrão a mensagem é float. Então temos ali, né, o que vai ser apresentado na saída padrão. Temos agora um exercício que visa praticar o que nós estudamos até o momento no tocante à estrutura de controle de fluxo. O que o enunciado nos diz? Construa um script /programa na linguagem PHP e classifique uma pessoa em uma determinada faixa etária. O script recebe, através do teclado, a idade do usuário. Caso esta seja inferior a 12, é classificado como criança. Se a idade for de 12 a 18, é classificado como adolescente. E se for superior a 18 anos, é classificado como adulto. O programa retornará no monitor o resultado da classificação. Então, pausem agora o vídeo e tentem gerar a solução de vocês. Considerando que você gerou a sua solução para o exercício proposto, ou ao menos se esforçou ao máximo para obter sua solução, e agora vai buscar só identificar o que de repente faltou para que você atingisse sua solução, mas espero que depois você retome sua solução e conclua a mesma. Aqui eu reforço o que eu tenho dito reiteradamente nas minhas videoaulas. É extremamente importante que para você adquirir a habilidade de programar, você pratique, buscando ao máximo gerar suas próprias soluções e não se atendo apenas a compreender soluções de terceiros. Então temos ali apenas a tag de início e final de script em PHP. Começo por um comentário de final de linha pedindo a idade ao usuário. Farei uso da função echo, que vai apresentar na saída padrão a string entre com a sua idade, solicitando assim uma entrada fornecida pelo usuário. Agora, por meio, né, da utilização do operador de atribuição, eu farei uso da função fgetS, que fará a leitura de uma string através do teclado. Então a string vai ser fornecida pelo usuário por meio do teclado. A função fgetS vai retornar essa string, que vai ser convertida por este cast para um valor do tipo inteiro, e este valor vai ser atribuído para a variável declarada dinamicamente idade. Então reforço aqui, ó, a utilização do cifrão e bem como a utilização do ponto e vírgula, né, que finaliza nossas instruções. Tenho aqui um comentário de final de linha, né? Lê a idade e converte para inteiro. Na sequência, tenho agora mais um comentário de final de linha, verificando a faixa etária.
e agora tenho a utilização da instrução condicional if. Lembrando da sintaxe, entre parênteses, eu tenho ali uma expressão lógica. Então a expressão lógica é, eu comparo o valor da variável idade com 12. Se o conteúdo da variável idade for menor que 12, eu vou executar o bloco, né, delimitado ali pelas minhas chaves, contido no if. Nesse bloco eu tenho então a função echo, que vai apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, a string você é uma criança. E ocorre uma nova mudança de linha. Caso a avaliação da expressão lógica idade menor que 12 seja falso, não vai ocorrer a execução do bloco contido no if. Na sequência, temos agora a execução de mais um if. A expressão lógica que controla este segundo if é a seguinte: idade maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 18. Ou seja, se o conteúdo da variável idade for maior ou igual a 12 e menor ou igual a 18, a avaliação da expressão vai ser verdadeira e vai ser executado o bloco que está contido nesse segundo if. Neste bloco, nós temos a instrução echo, que por sua vez apresenta na saída padrão, após uma mudança de linha, a string você é um adolescente. E ocorre mais uma mudança de linha. Então temos ali o fechamento do bloco do segundo if. Temos agora o terceiro if. A expressão lógica que controla este if é a seguinte: idade maior que 18. Ou seja, se o conteúdo da variável idade for maior do que 18, a avaliação da expressão lógica vai ser verdadeira, será executado o bloco contido neste terceiro if, que é compreendido pela função echo, que vai apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, a mensagem você é adulto, e mais uma mudança de linha vai ocorrer. Temos agora o fechamento do bloco do meu terceiro if. Parando para analisar esse script proposto como solução para o exercício apresentado, o que vocês conseguem observar ali? Vocês acham que esse script é correto, considerando a estrutura de controle de fluxo que nós acabamos de estudar? A priori, nós verificamos aqui que temos, né, a verificação dos 3 intervalos, né, de faixas etárias que foram apresentados. Aparentemente tudo ok. Só que eu pergunto para vocês, vamos imaginar que o valor fornecido para a idade seja 10. Então, uma vez que o valor fornecido ali, né, por meio do teclado pelo usuário, e armazenado na variável idade corresponda ao valor 10. 10 é menor que 12? Sim, então a avaliação da expressão lógica do primeiro if vai ser verdadeira e vai ocorrer a execução desse echo. Eu vou continuar o meu script e vou avaliar este if, novamente esse também. Uma vez idade sendo menor que 12, existe a possibilidade de ser maior ou igual a 12? Não, né? E muito menos maior que 18. Então, esta solução é inadequada. Por quê? Pois ela demonstra uma compreensão inadequada da estrutura de controle de fluxo estudada, mais especificamente a instrução condicional composta, ou seja, o if-else. Então vamos ver aqui uma solução alternativa que se utiliza de forma adequada do if-else. Então temos aqui a parte inicial absolutamente igual, só que uma vez fechando o bloco do primeiro if, nós vamos ter agora um else. Então este else vai ser executado o seu bloco se a avaliação dessa expressão lógica for falsa, ou seja, se a idade não for menor que 12. Aí nós vamos dentro do bloco do else, termos um if, e este if vai verificar esta expressão lógica, né? Então, se eu não entrar no primeiro if, aí eu vou vir para o else e vou executar este if agora, verificando se idade é maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 18. Então, verificando a segunda faixa etária determinada. Se a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, eu vou executar o bloco contido neste if interno ao else. E aí, no caso, vou executar esse echo, que vai apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, a mensagem: você é um adolescente. Mudo de linha novamente. Agora, se a avaliação dessa expressão lógica for falsa, daí eu tenho o fechamento ali do bloco deste meu if interno ao primeiro else, e tenho mais um else ali, né? E o bloco do mesmo. Então, no caso, uma vez que esta expressão lógica resulte em falso, aí eu entro no meu else e vou executar esse echo. Você é um adulto. Nota que eu não preciso nem verificar se eu estou no terceiro intervalo, pois uma vez não entrando neste if, significa que a expressão lógica é falsa. Então eu venho e já posso apresentar a mensagem indicando que trata-se de um adulto. Fecho, então, o bloco desse else mais interno e fecho agora o bloco deste meu else mais externo. Agora eu tenho a tag que
finalizo o meu script em PHP. Vocês percebem ainda algum detalhe nesse script que representa uma redundância? Bom, vamos pensar aqui comigo. Uma vez que a avaliação dessa expressão lógica que eu tenho no primeiro if ali, idade menor que 12, for false, qual é a certeza que eu tenho com relação ao valor de idade? Que ele não é menor que 12, ou seja, eu tenho a garantia de que ele é maior ou igual a 12. Então eu tenho aqui uma redundância, pois uma vez não entrando nesse if e vindo para esse else, eu tenho aqui a certeza de que idade é maior ou igual a 12. Então só preciso verificar se idade é menor ou igual a 18. Tenho aqui a solução anterior apenas com um ajuste nesta linha aqui, né? Então, primeiro, eu tenho a eliminação da redundância que nós tínhamos na expressão lógica do if, e como a primeira instrução do else era o if, eu posso me valer da palavra reservada else if, em substituição à estrutura que nós vimos anteriormente. Então a nossa videoaula de hoje termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fique à vontade para deixar o like de vocês ou seus questionamentos nos comentários. Até a próxima, pessoal!